disputadas. Eu acho que a direita pensa assim, seria muito bom a gente abrir mão e disputar São Paulo, mas será que a gente sobrevive no imaginário popular a um governo Lula 4? Ô, Genuíno, você está perdendo. A Maíra tá fazendo uma sessão fantástica aqui de análise de Brasil, meu querido. Tudo bom? Ótimo, tudo bem. Eu tô chegando agora, eu estava cumprindo outra agenda. Perfeitamente. Depois eu vou mandar os cortes da Maíra aqui, especialmente para você, porque Maíra arrasou hoje, querida. Demais. É demais. Sempre ela arrasa. Sempre ela arrasa, olha só. É porque a gente está num bom momento, né, Genuíno? Estamos num bom momento. Mas é ponto de partida, não é de chegada. A gente não pode ficar de salto alto, né? É ponto de partida. Nós não chegamos ainda. Tem muita água pela ponte a passar na ponte, né? Tá tudo a minha diferença para você, Genuíno, é que eu acho que nesse momento a gente tem que fazer o quê? Abrir o braço para aqueles bolsonaristas, nossos amigos de estimação, e falar: muda de lado, vem para cá. E você está cumprindo um outro papel, que é pegar o pessoal da esquerda e falar: vamos embora para a esquerda, vamos embora. Eu quero primeiro unir a esquerda, para depois ampliar. Então, eu acho que é o caminho, dependendo. Tudo tem que ser feito ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, o Sidônio também encaixou agora, né? Caiu a ficha, o governo, graças, né, Maíra? Graças a Deus. Impressionante. Ô, Maíra, o que você tomou hoje, hein? Tô brincando. Tomei nada, gente. Tomei um whey. É que boa notícia é sempre mais agradável, né? É sempre mais agradável. Não, mas você é muito cuidadosa sempre. Eu sou mais, digamos assim, otimista. Empolgado. Você estava super otimista com a coisa dos Estados Unidos, e eu acho que, em relação aos Estados Unidos, é o momento do mundo estar muito pessimista. Muito pessimista. Eu estou com muito medo do que está acontecendo nos Estados Unidos. Lá, nos Estados Unidos. Perfeitamente. Maíra, querida, liberando você, bom trabalho, boa semana. Beijinho, tchau, tchau. Tchau, Genuíno. Valeu, Maíra. Um abraço, boa semana. José Genuíno. Bom, temos muitas coisas para avaliar. Eu vou começar com o fim da análise que a Maíra fez aqui sobre a mudança de placas tectônicas na política brasileira, no sentido de que ela até brincou, falou: será que as elites, será que a direita, a superdireita, aguenta um Lula 4, Genuíno? Vou começar com essa pergunta para você. Como se eu fosse alguém de direita. Será que a direita aguenta? Em primeiro lugar, nós temos que entender que as mudanças das chamadas placas estão no início. Nós não temos nada consolidado. É um equívoco a gente analisar que a situação está determinada, que está oba-oba, nós vamos ganhar a eleição tranquilamente. Eu acho que a gente tem que botar, vamos dizer assim, os pés no chão, tem pedregulho, tem pedra, etc. Em primeiro lugar, isso aí. Segundo, eu acho que o Lula tem grande chance, melhoraram muito para ele ganhar essa eleição, e o caminho é o que ele iniciou com o IOF. Telado, aliás, a autocrítica que ele faz em Nova York é isso, telado, não se distanciar do eleitor e do público que o elegeu. Terceiro, ter cuidado na relação com o mercado e com o sistema financeiro, quer dizer, aí as pautas que diz respeito à vida do povo, a identidade nossa é muito importante, e também tem que avaliar os caminhos que a extrema-direita e a direita vão trilhar. Eu acho que eles ainda estão construindo uma alternativa para enfrentar o Lula, ou através do Tarcísio, que é o sonho deles, ou então através de uma candidatura de direita, seja Ratinho Júnior, seja Caiado. Porque eu acho que o Lula 4 tem que ser mais avançado do que o Lula 3. É a própria crise que está empurrando a gente para o avanço. O Lula 4 é a pauta do povo. O Lula 4 é a soberania nacional com políticas consistentes, com políticas de médio e longo prazo. O Lula 4 com o avanço em reformas democráticas, seja segurança, Forças Armadas e o próprio Congresso Nacional. Portanto,
o Lula 4 terá que ser mais avançado. Nós não podemos fazer o Lula 4 como se fosse uma repetição do Lula 3, não pode. Eu acho que isso poderia participar até do conceito da reeleição, porque o Lula ainda, ele sempre, como ele é muito responsável, ele diz assim, se eu estiver bem de saúde, se eu tiver tal, eu vou ser candidato. É dizer assim, só faz sentido um Lula 4 se for mais avançado do que o Lula 3, quer dizer, se for mais... E outra coisa, a crise escalou, a crise é mais profunda, a crise ambiental, a crise social, a crise financeira, a crise da geopolítica, a crise do próprio imperialismo americano, e eu acho que nós não devemos ter ilusão no imperialismo americano. Ele morde na hora certa e tenta assoprar em outras horas, a gente sabe como é que é isso, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muita cautela. Cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Ô, Genuíno, mas assim, ontem foi o dia da gente se divertir um pouco, porque esse telefonema Trump-Lula, Lula-Trump, ele meio que enterra, né, essa pauta bolsonarista, regressiva, intermitente, que agora, né, eles vão ter de se recolher, pelo menos provisoriamente. Agora, o que me impressionou muito nos bastidores do governo é justamente a cautela que o próprio governo está tendo, né, de cuidar desse tema. O Alckmin disse assim, olha, ele ficou até constrangido, falou assim, olha, não esperava que fosse uma ligação, né, com tanto carinho, assim, com tanta ternura, praticamente, do Trump. O Haddad, acho que deu uma declaração nesse sentido também, que estava presente ali. O Mauro Vieira não falou, também não sei do Celso Amorim, devem ter falado em off, mas o cuidado que o governo está tendo de não se empolgar. Eu acho isso ótimo, que é o que você está falando. É bom ter esse cuidado, porque Conde, o imperialismo americano está vivendo uma fase de decadência. E o Trump, como um cara muito esperto, espetacular, do espetáculo, ele quer estar sempre na onda, ele está vendo que os aliados dele estão em maus lençóis. Olha o Milei, olha a Europa em que pé está, olha a situação do governo de Israel, a imagem, olha bem, a imagem do governo de Israel, você viu aquele dado? 61% da população americana é contra o governo de Netanyahu, é contra ajudar o governo de Netanyahu. 61%. É a última pesquisa que foi divulgada. Então, eu acho que o Trump não quer, vamos dizer assim, segurar todas as alças desses defuntos que ele promoveu, né? Então, ele está querendo fazer uma esperteza política com essa relação. Por outro lado, todo mundo sabe que para os americanos, particularmente no caso da carne e do café, os americanos estão se prejudicando, tá certo? Por outro lado, ele não pode imaginar dominar a América Latina só na porrada. Ele quer tentar neutralizar a influência do governo do Brasil, do Lula, na integração latino-americana. Tá entendendo? Então, eu acho que tem muita coisa em jogo. E a gente tem que analisar de cabeça fria e coração quente. Por quê? Porque é necessário a gente saber que nós temos 1 ano e meio pela frente. Eu acho que, para os Bolsonaro, esse telefonema do Trump foi uma derrota política, mas eles não estão liquidados, eles não estão mortos, eles têm base social, eles têm um discurso fácil, negacionista, caótico, violento, eles vão continuar com essas pregações por aí afora. Porque essa extrema-direita, ela nasce da crise do modelo neoliberal. Eles precisam ser derrotados. E o caminho para derrotá-lo é a gente enfrentar politicamente, culturalmente, ideologicamente, porque não é só eleitoralmente, entendeu? Eu acho que nós estamos diante de uma situação de grandes oportunidades que estão se abrindo para o Brasil. É uma oportunidade histórica, que eu digo até essa oportunidade. Talvez o Lula esteja destinado, na última experiência de governante eleito, que é o Lula 4, ele esteja predeterminado ou
predestinado ou esteja com a grande sorte de fazer um grande conserto, uma grande transformação no Brasil. Eu acho que ele está imbuído com essa missão. Eu acho que ele recuperou uma autoestima muito forte, recuperou uma sagacidade, uma rapidez no raciocínio que a gente vê nas entrevistas. Ele recuperou um bom humor, no sentido de estar de bem com a vida. Isso é muito bom para um líder político, do porte do Lula. Agora, nós temos que construir um sistema de aliança mais forte para disputar a eleição casada, Senado, Câmara, governadores. Nós temos que fazer um polo de esquerda mais consistente. A minha grande preocupação é que a gente, para disputar 2026, nós temos que ter um polo à esquerda, que seria uma espécie de frente ampla do Uruguai, com outro nome. E a gente separar o que é aliança política do que são alianças eleitorais, alianças pontuais e eleitorais, e conduzir isso aí. Até porque esse momento positivo do governo Lula é porque ele foi para o enfrentamento. Enquanto ele estava naquela meleca geral do Centrão, do Congresso, não estava bem. Eu acho na que medida em que ele polarizou, é aquilo que ele faz na autocrítica que ele divulgou lá na reunião de Nova York com os partidos de esquerda. Quer dizer, ele recuperou a ligação com a base que o elegeu. Ele recuperou a viabilização de algumas propostas políticas, como, por exemplo, a questão da isenção do imposto de renda. Ele está falando agora da jornada 6x1. Então, são temas que eu acho que vão ajudar. Eu acho que ele tem que começar a abordar de maneira mais programática o tema da segurança pública. Eu acho que o tema da segurança pública... Porque a esquerda, a gente já comentou isso aqui antes, com aquela operação da Polícia Federal, a esquerda tem um discurso absolutamente pronto, que é combater a criminalidade, a corrupção com inteligência. Né? Inteligência com prevenção, planejamento, ação combinada no plano nacional e no plano municipal, viabilizar o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, e focalizar as áreas críticas em que o crime organizado ganhou território. Não dá, isso aí tem que garantir a autoridade do Estado de Direito nessas áreas críticas, como Rio de Janeiro, né? E como algumas áreas da Bahia, onde nós governamos há muitos anos. Portanto, eu acho que esse tema vai exigir. Por outro lado, Conde, eu acho que o tema da educação também está exigindo. Eu acho que precisava ter mais ousadia por parte do Camilo. Por exemplo, eu acho que a vivacidade, a capacidade do Padilha está dando mais visibilidade às iniciativas na área da saúde. O Padilha está mandando bem, é verdade. Está mandando bem, dá resposta, dá entrevista, vai para os lugares. Eu acho assume que a responsabilidade, né? O Camilo assume, isso é minha responsabilidade, eu não vou ficar omisso. Olha a diferença do Padilha e do Tarcísio aqui em São Paulo em relação ao metanol. O Tarcísio quase imita o Bolsonaro. Não, só quando atingir a Coca-Cola que eu vou me preocupar. Tá, é um descaso com as pessoas que estão correndo risco, não estão podendo ir no happy hour, no boteco, etc. Então, eu acho que tem que ter mais pronta resposta, mais agilidade. Não, você está falando uma coisa, Genuíno, perfeito, porque assim, é uma coisa que eu sempre, humildemente, também reivindico aqui, protagonismo do Ministério, né? O Ministério precisa agir. O Lula, sempre que faz reunião com o Ministério, dá bronca. Sempre o Ministério não é um cargo burocrático. O Ministério tem o lado burocrático, o lado administrativo, mas tem o lado de resposta, de marketing, de pronta resposta, de estar presente. Eu senti nesse episódio, nessa ligação do Trump com o Lula, que eu senti o governo agora fechado no bom sentido, fechado com uma causa. Porque, primeira coisa, essa ligação estava agendada há uma semana, mas não vazou, porque o governo orientou para não vazar. Então, isso é muito importante, né, Genuíno? Você que participou do governo, quer dizer, é um governo que não vaze as informações assim. O governo tem que ter comando. Tem que ter comando. Não pode ficar criando factoide, não pode ficar vazando notícia para aparecer.
Não pode ser uma briga vamos dizer, de egos. Não pode. Tem uma estratégia, um caminho, um roteiro político. Eu acho que, nesse sentido, não é que ele está mais coordenado. Eu acho que, nesse sentido, está mais coordenado. É importante o Lula desempenhar esse papel como grande coordenador na medida em que ele continua com o seu gabinete muito fragilizado, do meu modo de entender. Deixa eu fazer uma provocação aqui, porque o Elias Alves me lembrou aqui, está perguntando o que está acontecendo com o Zé Dirceu. Não está acontecendo nada. O Zé Dirceu, né, né? Agora, ele disse que o Bolsonaro não aguenta uma prisão fechada, que tinha que ser domiciliar. Como é que você classifica o comentário do Dirceu? O comentário do Dirceu é humanitário, né? É humanitário. Olha, pena, o lugar onde cumpre pena não é assunto de política, é assunto do judiciário. Esse é um assunto para a justiça, não é nosso. Perfeito. Então, vamos. Assim, aonde vai cumprir pena? Como é que vai cumprir pena? Isso aí vai se meter nisso aí, eu acho que não é o caso, da minha avaliação. Tá perfeito. Ô, Janino, eu queria que você comentasse um pouco para a gente esse caso do metanol, porque, como você já disse aqui, o Tarcísio, né, já está falando besteiras do nível hard, né? Bolsonaro falando que depois que a Coca-Cola for contaminada, ele vai se preocupar com isso, que é um desastre. Mas, justamente, aí o protagonismo do Padilha tomou a frente dessa questão em âmbito nacional. E como é que você acha que está sendo tratado isso aqui? O governo de São Paulo está nota zero para essa questão? Eu acho que é nota zero, porque São Paulo tem o maior número de vítimas e de investigações e de suspeição, entendeu? Então, é necessário, esse tal gabinete de crise que ele criou é só para fazer factoide para a imprensa. Então, eu acho que o que tem por trás desse negócio do metanol? Olha bem, na hora que você flexibiliza as regras de controle e de fiscalização, aí a criminalidade entra com a esperteza de ganhar muito dinheiro. É assim nas fintechs, é assim no metanol, é assim nas bebidas, é assim nos golpes, no combustível. Por quê? Porque se você afrouxa... Olha, o grande problema é esse negócio de tirar o Estado, de enfraquecer o papel do Estado. Isso vai... O mercado, a mão invisível do mercado, a gente sabe qual é ela. A mão invisível do mercado, como eles propagaram, não é esse milagre para controlar, coisa nenhuma. A mão invisível do mercado bota 5 dedos para cometer falcatrua, porque é da lógica, é dessa lógica, e eu acho que como houve uma reforma do Estado, a destruição dos mecanismos de controle dos 4 anos do governo Bolsonaro, e já no golpe de 2016, né, eu acho que nós temos que, vamos dizer assim, fechar as torneiras dessa facilidade. É por onde o crime organizado entra. E o crime organizado, para ser combatido, não adianta pegar o baixo clero, o 5º escalão. Tem que pegar a cúpula de cima, tá certo? Que é onde tem a lavagem de dinheiro, onde tem o enriquecimento, onde tem as falcatruas. Olha bem o que está acontecendo com esse negócio de aposta. Tem que haver uma fiscalização mais rigorosa com esse negócio das apostas. Esse negócio de loteria municipal, casa de aposta não municipal. Quer dizer, esse vale tudo, que esse é o grande problema. O discurso neoliberal de tirar o Estado, esse discurso neoliberal, mão visível do mercado, gera isso. Está entendendo? Então, se não houver um reforço da fiscalização, da prevenção, da informação, tá certo? Isso nós vamos cair em tragédias. E eu acho que o metanol é uma tragédia. Eu acho que o governo federal, através do Padilha, está respondendo bem, tá certo? Está indo nos lugares, está dando informações, está adquirindo o que é necessário para diminuir o efeito do metanol, está dando explicações para a população, bem diferente do que o Bolsonaro fez na pandemia e diferente do que o Tarcísio está fazendo aqui em São Paulo. Inclusive, vai se credenciando a um outro voo, né? O Padilha, candidato. Por enquanto, não vamos falar disso. O Padilha tem que ser ministro da Saúde. Claro. Inclusive, parece que ele vai continuar no governo. Eu acho, existe uma fila, Conde. Existe fila na política.
E eu acho que a gente tem que fazer bem em cada momento. O que vem no futuro vai ser decorrência do que a gente está fazendo bem nesse momento, entendeu? Se a gente começa a correr para se credenciar para um cargo, aí a gente comete erro porque se precipita. Eu acho que a gente tem que ter ousadia para exercer bem os mandatos. Eu sei que tem muita gente no governo e fora do governo que está colocando seus raios, seus exocet para 2030. Sim. Porque agora nós temos que ter cautela, particularmente os quadros da esquerda, de como construir esse caminho. E quando a gente se precipita, quando a gente é ingênuo, a gente comete falhas. Mas eu acho, viu, Genuíno, que o governo, nessa comentário que você fez aqui, que o governo está mais coordenado, eu acho que também, nesse sentido, o governo está mais interessante, está mais nessa linha que você está falando aqui. Quer dizer, sem essa deriva, vamos dizer assim, de tentar fazer campanhas de qualquer jeito na internet. Não, agora está com o discurso unificado, né? Está com comando, como você comentou. E é fundamental. Isso eu acho que muda tudo. Você viu, Conde, que eles fizeram uma campanha para enfraquecer a personalidade política do Lula, porque eles sabem que enfraquecendo a liderança do Lula, eles quebram a mola central dessa articulação política. E eu acho que o Lula recuperou a sua capacidade política, a sua iniciativa política, recuperou, vamos dizer assim, o gosto de negociar, de fazer enfrentamento. E olha bem, eu acho que o Lula, eu chamo a atenção para aquela autocrítica que ele levantou lá na reunião com os partidos democratas lá em Nova York, em que ele fala da identidade com o discurso de campanha, a relação de fidelidade com o eleitor que nos elegeu, a questão de governar sem, mas não pode mudar de lado, como dizia o Brizola, não pode custear o alambrado, porque você tem que... Nós vivemos uma época muito volúvel, tudo é muito volúvel, tudo é muito... tudo se desmancha, seja pela via das redes sociais, seja pela via da especulação, da mentira, da fake news. Então, nós temos que ter uma consistência de ações, de programa e de atitudes, que eu acho que é fundamental, porque governar agora, nessa crise, Conde, é governar ganhando corações e mentes para a gente montar uma espécie de contra-hegemonia democrática e popular, para enfrentar essa hegemonia da extrema-direita e da velha direita neoliberal, porque eles não estão mortos, não, eles vão tentar articular alguma coisa, porque eles têm o aval da mídia monopolista, têm o aval do mercado, têm o aval da chamada Faria Lima, né? Isso tudo nós temos que ficar atento para não cometer certos erros. Eu acho que essa coisa, o Lula ele se equilibra muito bem na fortuna e na virtude. Ele se equilibra muito bem. Aquilo que o Maquiavel analisa do líder político, e ele está se equilibrando muito bem. Talvez tenha que ter uma dose maior de ações virtuosas, como ele teve em relação à questão do projeto da devastação, né? Ele teve em relação ao IOF, ele teve em relação à isenção. Eu acho que ele tem que entrar nessas, vamos dizer, nessas negociações macro, tá entendendo? Eu acho que a ida do Boulos para a Secretaria-Geral pode ser um reforço muito importante. Desculpa, Jânio, mas aí eu vou rir de novo, né? Porque o Boulos já foi anunciado umas 5 vezes. Tem que resolver esse problema. E nada acontece. Se você anuncia e não resolve, o cara fica ao relento se desgastando. Para ele fazer o elo mais orgânico com a sociedade civil, com os movimentos, né? Isso é importante, né? E outra coisa, se nós queremos construir uma engenharia política para disputar governo do Estado, senador, isso tem que ser levado em conta nas projeções de ministros, de lideranças congressuais, de parlamentares e senadores, né? Eu acho que é muito importante esse tipo de coisa. Genuíno, a aprovação da isenção do imposto de renda, que foi algo assim, você, com toda a sua experiência, já tinha visto votação unânime na Câmara?
Não, Não. é inédito. Você viu? Nem Não. o Genuíno viu. É inédito. Você Eu acha? acho que uma grande Deixa eu só fazer a vitória pergunta para política. você do seguinte: eu quero que você comente na inteireza da tua percepção, mas quem foi o responsável por esse resultado? O Lula ou o Lira? Eu acho que foi o Lula, porque o Lula que trabalhou para que o Lira fosse o relator. Ele escolheu a pessoa certa para o tema certo. Segundo, a crise social empurrou a gente para a esquerda, a crise social, sim, que se agravou com a PEC, a chamada PEC da blindagem ou da bandidagem. Eles foram longe demais, eles foram com sede ao pote. E aí irritaram a população. Foi um descaso, foi chutar na cara da população. E eu acho que houve as manifestações do dia 21 de setembro. Sempre que o povo entra na política, sempre que o povo entra no cenário político, altera. Nós estamos comemorando os 37 anos da Constituição. Por que se chama Constituição Cidadã ou Constituição Coragem? Porque foi um dos momentos de maior participação popular na história das constituições brasileiras. Das 8 constituições, desde o Império até hoje, foi o momento mais importante da participação popular, porque com 30 mil assinaturas as pessoas participavam. Teve 12 milhões de assinaturas na Constituinte. Então, quando o povo é protagonista, ele se defende, ele sabe quem são seus aliados e seus adversários. Por isso que a gente não pode ficar na defensiva, não pode ficar, vamos dizer assim, na repetição, na mesmice. Eu acho que nós temos que inovar, principalmente com as bandeiras do que eu chamo a pauta do povo. Eu acho que foi o Lula trabalhou bem com esse tema, porque ele se dedicou como uma questão central dos seus compromissos de campanha em 2022. Ele falou muito desse tema, né? E eu acho que quando ele pega uma questão e cuida dela, sim, eu acho que ele tem que pegar a questão da segurança pública e cuidar bem dela. Ele tem um bom ministro da Justiça, que é o Lewandowski, eu acho que ele pode, nesse resto de mandato, ele tecer as linhas básicas de uma política de segurança pública para viabilizar o SUSP. Sim? Tudo isso que você está falando aqui, somado ao que a Maíra falou, me coloca a perspectiva de que um governo Lula 4 pode equalizar, né, tudo que ficou, né, todos os traumas, né, desse governo Lula 3, depois do descalabro Bolsonaro, a população machucada e tudo mais. Um próximo governo seria realmente aquele governo robusto. É incrível que nesse governo que tem problemas que a gente aponta, os resultados econômicos são bons. São bons, inclusive, olha, o emprego, o controle da inflação de alimentos, a melhoria da renda, a viabilidade do Bolsa Família, inclusive as pessoas saindo do Bolsa Família que têm oportunidades de emprego, né? A qualidade do emprego é uma questão importante que a gente tem que cuidar. Nesse sentido, eu acho que o tema dos direitos sociais, que é o fim da jornada 6x1, e ter um sistema de proteção não é voltar à CLT, é ter um sistema de proteção social para a classe trabalhadora uberizada, precarizada. Tem que ter, porque eles não deixam de ser trabalhadores, eles não deixam de ser explorados. Eu acho que nós temos que trabalhar melhor com essa questão, com esse tema. E o gerenciamento das políticas públicas. Já falamos de saúde, educação. Por exemplo, o Lula está fazendo uma coisa interessante, ele está presente na abertura das conferências nacionais, como agora a Conferência da Mulher, essas ações, esses eventos de reparação com os atestados de óbito dos mortos desaparecidos é importante, como um resgate da história, um resgate democrático da memória. São iniciativas que vão trabalhando no plano da subjetividade, porque hoje, Cone, para a gente governar bem, nós temos que entregar e, ao mesmo tempo, convencer, e, ao mesmo tempo, disputar a subjetividade das pessoas, os valores, o encantamento, o futuro, a esperança, porque a situação é muito crítica, a situação de catástrofe, a situação de desespero, a situação
que acaba surpreendendo as pessoas. Eu acho que o governante ele tem que representar aquele, vamos dizer assim, no bom sentido, a proteção da cidadania, a ideia de que o país tem rumo. Eu acho que esse é o principal episódio que marcou muito a relação do Lula com os Estados Unidos. O país tem rumo, nós recuperamos a dignidade, o orgulho de ser brasileiro, soberania, né? A soberania nacional. Isso é coisa importante. É importante resgatar essa ideia de que vão ser julgados e condenados. Não adianta querer passar pano quente, porque pela primeira vez você tem golpe de Estado sendo julgado e condenado. Se a gente começa a se precipitar para arranjar pretexto para dosimetria, isso é errado. Nós temos que enfrentar o problema democrático. Cadê o Paulinho da Força? Vocês viram ele por aí, ô Januíno? Paulinho da Força? Não vi. O Januíno se diverte. Como é bom ver o Januíno sorrindo, gente. Vamos avançar. Você sabe que eu conheci o Conde, eu conheci o Paulinho da Força quando eu era militante do PCdoB. Eu fiz algumas reuniões clandestinas com ele, quando ele era metalúrgico em Franco da Rocha. Eu fiz trabalho com ele quando eu era professor de cursinho. Depois ele foi para o sindicato e ele fez outras escolhas, mas eu conheci muito ele quando ele não era tão conhecido e tão famoso. Você era do PCdoB, Januíno? Eu fui do PCdoB durante a guerrilha, eu fui do PCdoB. É que não tinha eu saí do PCdoB, né? Ou eu fui saído quando eu me filiei ao PT, quando teve todo o debate após a queda da Lapa. Eu fundei eu participei da fundação de uma tendência de esquerda no PT, que era o Partido Revolucionário Comunista. Eu tenho questões aqui, assim, cirúrgicas para você comentar, mas eu estava quase me esquecendo da morte do Luiz Fernando Pacheco, do Prerrogativas. O advogado foi seu advogado. E que morte, assim, estranha, coisa terrível. O que você pode dizer para a gente? Olha, eu sofri muito e continuo sofrendo, porque o Luiz Fernando Pacheco, era amigo, companheiro e advogado. Essas três coisas marcou muito. Era de uma coragem, de uma vontade, que a gente acabou estabelecendo uma relação muito forte. Eu senti muito. Nós vamos participar, inclusive, de uma homenagem por iniciativa do Grupo Prerrogativa, no lugar em que ele foi assassinado, ali na Itambé, com Maranhão, com a Rua Maranhão, na quinta-feira à noite. Iniciativa do Grupo Prerrogativa. Portanto, era um grande amigo, era uma figura muito forte. Aonde ele estava, o que ele fazia, ele deixava suas marcas. Era uma pessoa que se entregava às coisas, ele agia com muita emoção, com muita inteligência. Foi uma grande perda para um advogado. Ele te defendeu no caso da acusação infundada que você recebeu do Mensalão, né? Ele me defendeu no Mensalão, foi o advogado que enfrentou o relator quando o relator era presidente do Supremo. Ele fez um enfrentamento em torno de um requerimento que fosse apreciado e o presidente do Supremo não levava ao plenário e ele enfrentou. Esse enfrentamento lhe causou um incômodo, porque o presidente do Supremo abriu uma acusação contra ele e ele foi absolvido, o Luiz Fernando Pacheco. Depois ele me defendeu muito bem numa ação provocativa da CONIB, e que ele me informou antes da morte, a gente estava sempre conversando, e foi arquivada pelo Tribunal de Justiça e parece que eles estão querendo recorrer para o STJ, né? Então, eu tenho uma relação de muita lealdade ao Luiz Fernando Pacheco. A gente se dava muito bem. Incrível. Quero mais uma vez aqui prestar solidariedade à família do Luiz Fernando Pacheco. Uma figura doce, presente na cena pública brasileira, e com esse vínculo aí com o nosso querido Januíno, que realmente eu fiquei assim, muito triste. A notícia eu também. Realmente que nos deixa assim, sabe, de luto realmente. E aqui o convite para quem se interessar também, né? Essa homenagem que vai ser feita ao Luiz Fernando Pacheco na esquina das ruas Itambé e Maranhão, em Genópolis,
levem flores na próxima quinta-feira, dia 9 de outubro, às 18 horas, onde ele foi encontrado, né? Ele caiu no chão. Exatamente. Eu estarei lá, assim como amanhã eu vou estar. Amanhã eu vou estar na PUC discutindo os 37 anos da Constituição e da Constituinte, tá certo? E 8 de outubro, que é uma data histórica, né? Que tem a simbologia... Que é o aniversário da Constituição? Não, 5 de outubro. 8 de outubro é uma data forte, porque foi o dia do assassinato do Che, ou a morte do Che. Ah, a morte do Che Guevara. Lá na Bolívia, né? Então, também a gente lembra. E amanhã à tarde vai ter uma ação solene no Largo de São Francisco de reparação, a entrega dos atestados de óbito para os mortos desaparecidos. Genuíno, deixa eu trazer a participação do público, até porque o público trouxe uma questão fundamental aqui, que eu vou querer que você comente para a gente. Primeiro, o Gabor Gaspar está dizendo que Genuíno está certo, tem que se precaver contra o PO, Partido dos Oportunistas. Edson Antunes, o brasileiro sofre de comiseração, tem dó do bandido e assassino, até tu, Dirceu. Genuíno está certíssimo, isso é problema do judiciário, ponto. Obrigado, Edson Antunes. E aqui a arte fundamental está lembrando o seguinte, dos 390% de aumento do fundo eleitoral. Isso é do Congresso, mas o PT apoiou. Você viu o aumento do fundo eleitoral, Genuíno? Olha, você sabe que o fundo eleitoral e o fundo partidário, que devia ter maior transparência, maior fiscalização, não podia ser tão exageradamente assim, é para garantir o financiamento público. Eu prefiro o financiamento público do que o financiamento privado. Agora, isso tem que ser feito com cuidado, isso tem que ser feito com mais rigor, tem que ser feito com mais moderação. Aliás, ontem eu também estava analisando, Cone, uma outra coisa. Eu não sei se você viu uma matéria que foi divulgada sobre os super salários que permeiam as instituições no campo do poder judiciário, né? São esses privilégios, essas vantagens indevidas. Eu acho que, diante das necessidades do país, diante das prioridades, eu acho que há um exagero muito grande. Até hoje, nós não enfrentamos o chamado teto. Eu, quando estava no Congresso, a gente fazia esse debate do teto. Eu acho que tinha que haver um comedimento maior por parte das instituições do Estado brasileiro em relação a essas vantagens materiais, né? A sociedade precisa reclamar, né? É isso, povo na rua, povo na internet, né? Questionando essas questões. Passou meio. Aliás, aquela famosa frase que nasceu no Chile, Conde. Povo unido jamais será vencido. Povo unido jamais será vencido. Jamais será vencido, é o que a gente está vendo. Agora, eu quero fazer uma reclamação, que talvez tenha até áreas de polêmico aqui, mas eu sei da posição do Genuíno também com relação a isso, que é o Galípolo, né? Eu fiquei estarrecido com uma matéria do jornal Folha de São Paulo, do Galípolo, dizendo que o Banco Central, quanto menos interferência do governo, melhor, que o Banco Central tem que funcionar no piloto automático. Eu vou colocar a foto do Galípolo com o... olha só quem está com ele aqui. Esse aqui é o Sérgio Fausto, diretor da Fundação FHC, o Armindo Braga, que vocês conhecem, e eu vou ler o que o Galípolo disse. Ele disse o seguinte: tão melhor será para o país quanto mais as decisões do Banco Central dependerem mais do arcabouço legal e institucional da política monetária do país e menos de quem é que está sentado lá. Praticamente espetando o presidente Lula. O Genuíno, como é que segura esse homem agora? Olha, eu sempre critiquei as posições de Galípolo. Ele está custeando o alambrado, como diz o Brizola, porque ele fala de quanto menor interferência do Estado, porque ele quer que o Banco Central tenha interferência do mercado financeiro, dos bancos privados, dos administradores de ativos.
dos especuladores. Então, eu acho que esse negócio de Banco Central independente é uma herança do modelo neoliberal que nós temos que fazer um debate mais profundo sobre isso. Eu fiz esse debate quando eu era deputado, que a gente enfrentou essa questão de Banco Central independente, agências independentes, tudo isso é independente de quem é eleito e do povo, mas dependente do mercado, da mão invisível do mercado. E eu acho que o Galipo tirar essa foto, fazer esse comentário alardeado por esses dois porta-vozes do neoliberalismo, ele tem que ter mais cuidado, né? Galipo. Não... eu fiz o apelo ontem, falei, Galipo, menos. Maneira, Galipo, maneira, não vai custeando alambrado com tanta velocidade. Não, Genuíno, tem até uma informação adicional de bastidor que, aparentemente, o Lula liberou integrantes do governo a recrudescer as críticas ao Banco Central e ao Galípolo. E eu diria o seguinte, Genuíno, se as elites, se o Galípolo, né, quer um Banco Central absolutamente autônomo, então que se convoque sindicatos, entidades populares para participar do conselho do banco, como é nos Estados Unidos, Genuíno. Pois é, você tem razão. Quem é que é consultado para a famosa pesquisa Focus? Quem é que é consultado com a previsão de aumento da taxa de juros? É o sistema financeiro, o rentismo, os que especulam, os que querem, vamos dizer assim, os que capturam o Banco Central. Portanto, eu acho que nós temos que fazer a crítica democrática, a crítica com argumento, a crítica consistente. Eu acho que nada justifica esse tipo de declaração do Galípolo, entendeu? Sem concessões. O Lula elogiava muito o Galípolo, né? Tratava quase que como filho, né? Eu já te falei, Cone, que o menino de ouro não pode virar o bezerro de ouro. O Lula, mas ele parou de falar também, né? O Lula tá magoado. Eu senti isso na última prospecção ali, de que ele, inclusive, liberou, porque ele sabe, tem que ser responsável com o Brasil. Genuíno, querido, nós temos aqui, nós estamos passando do nosso tempo do bloco, mas a minha convidada ainda não chegou. Posso fazer mais uma questão com você? Pode, eu fico o tempo que você determinar, meu. Por ordem. Genuíno é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo, Genuíno. Você sabe, eu digo, né? A mesma coisa para você, Conte. Olha só, eu tenho uma fala do presidente Lula aqui, que é o seguinte, ele diz assim, eu não vou implorar para nenhum partido estar comigo, vai estar comigo quem quiser estar comigo. Não sou daqueles que ficam tentando comprar deputado. Vai ficar comigo quem quiser. Quem quiser ir para outro lado, que vá. E que tenha sorte, porque nós temos certeza de uma coisa, a extrema-direita não voltará a governar esse país. Lula está num bom momento, como a gente já atestou aqui, Janino. Eu queria que você comentasse essa fala dele. Olha, essa fala é certeira, é correta, porque eles querem criar a grande mídia, a União Brasil, o PP, a ideia de que o governo depende deles. Quando eles saem do governo, enfraquece o governo. Eu acho que um governo tem que ter a sua dignidade política, tem que ter o seu rumo. Nós não podemos ficar mendigando apoio. E eu acho que, desde o início da relação com o Centrão, a gente tinha que ter construído um bloco de esquerda. 130? É 130. E, a partir daí, a gente faz a negociação pontual, etc. Por outro lado, o Lula percebeu, na prática, porque ele sabe disso mais do que ninguém, que é necessário negociar, mas é preciso polarizar. A polarização produz uma boa negociação. E ele aprendeu isso com as greves. Você vai fazer uma greve, você começa lá para baixo, você começa lá em cima. Você eleva o sarrafo, você eleva a agenda, né? E um presidente como Lula não pode deixar de dialogar com a sociedade. A força do Lula é na sociedade, é no diálogo, é na expectativa de poder que você desperta na população. E eu acho que a pauta do povo, eu insisto, a pauta do povo é muito importante nesse momento. A pauta do povo é para melhorar a vida do povo, é salário, é renda, é segurança, é educação, é saúde, é cultura, é lazer, é bem-estar, é sair desse medo, é sair desse caos, é sair dessa mentira. Então, eu acho que
essa frase do Lula é muito correta, porque na medida em que ele fica, é como se o governo pedinte, o governo pede apoio, o governo pode negociar apoio, mas pedir apoio, o governo não pode ser subserviente a esses aliados, não pode, o governo tem que ter personalidade política, proposta e fazer os caminhos de negociar e enfrentar. A luta é fundamental, negociar e enfrentar. Rua e Congresso, Congresso e rua. Nós não podemos deixar as ruas sem ser a força. A famosa voz rouca das ruas causa um bom resultado político, né? O Genuíno, quando começa a abrir o sorriso assim, eu fico apaixonado por você. Eu tô que nem o Trump, viu, o Genuíno? Você é o Lula, eu sou o Trump, tô apaixonado. Tô derretido obrigado, por você, Genuíno. É que você também estimula, química, né? Genuíno. Oi? Você estimula na entrevista, você inspira com suas perguntas, com suas provocações democráticas. Não, eu sou muito afetivo, muito amoroso. Eu sei. Realmente, para mim, assim, às vezes eu não me dou conta, né? Caramba, eu tô aqui, eu admiro o Genuíno desde que eu era criança e tô aqui fazendo essa interlocução tão generosa, né? Que a responsabilidade que você tem ao não conceder entrevistas para a mídia hereditária e vira-lata, que sempre nos envergonha, desculpa eu dizer isso, né? E tá aqui com a gente que está no chão da luta pela democracia, e nós vencemos, e vamos vencer mais. E sem salto alto e sem oba-oba, Genuíno. Sem oba-oba, sem salto alto e mudar sem mudar de lado. O nosso lado é muito claro, nós não podemos mudar de lado. Nós temos que mudar sem mudar de lado, né? Aperfeiçoar, criar, produzir, ser criativo, tudo isso a gente pode fazer, tem que fazer. Nós não podemos parar no tempo. Agora, nós temos que inovar, nós temos que renovar o discurso. Agora, tem que ter o lado de ser contra o sistema, o lado de ser a favor do povo, o lado que eu, como militante político, sou socialista e assumo isso publicamente, né? E eu estou me dedicando, Conde, a ganhar corações e mente para um projeto de emancipação do ser humano, que é o que me encanta. Me encanta quando eu discuto com o movimento de mulheres, quando eu discuto com o povo negro, quando eu discuto com a comunidade LGBTQIA+, com os povos originários, eu discuto com as bases do PT, com vários lugares que eu sou chamado para debate. Isso me encanta, porque a política, ela ganha corações e mente para um futuro. E, principalmente, a gente proclamar aquele verbo do Paulo Freire, esperançar. Nós temos que esperançar para trabalhar com a utopia, com o sonho e com o futuro. Olha, a gente está recebendo aqui a Cláudia Ferreira, que a gente vai entrar na pauta indígena. Agora, Cláudia, querida, por favor, vou pedir dois favores para você. Abrir o microfone e ficar mais alta na tela. Você pode abaixar a câmera um pouquinho? Para a gente ver você, minha querida. Ô, Cláudia, boa tarde, Cláudia. Tudo bom? Liga o microfone e dá um beijo no Genuíno aqui, que a gente vai se despedir dele. Oi. Eu acho que hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa famosa, porque eu tenho uma admiração pelo Genuíno, um amor, uma paixão. O Pisolato já tentou marcar live da gente juntos, que é o meu amigo querido, e eu só queria te agradecer, Conde, dizer ao Genuíno que ele é um muso inspirador de gerações. Você nos inspira, nosso muso inspirador. Te amo. Ô, Cláudia, muito obrigado de coração. Muito obrigado mesmo. A gente estabelece relações afetivas porque nós lutamos por causas e não por coisas. Nós lutamos por causa, não é por coisas. Saiu agora essa frase ou você já estava ensaiando faz tempo? Essa frase é de uma companheira do PT de Jundiaí, a Mariana, que é vereadora. Eu tive há uma semana lá em Jundiaí num debate e ela proclamou essa frase. Nós lutamos por causas e não por coisas. Causas, não coisas. Adorei. Genuíno, obrigado, meu querido. Boa semana. Grande abraço. Você. Aquele punho estendido, a marca registrada do Genuíno. Obrigado. Obrigado. Inclusive, esse punho estendido, eu iniciei essa marca com a companhia de Luiz Fernando Pacheco. Eu vi a foto, estava lá ele do teu lado. Obrigado, Genuíno! Um abraço. Palestina livre.